todo mundo reunido aí. Fala o quadradinho aí, Rafael, bonitinho. Rafael tá lá. Hoje ele já almoçou cedo. Não precisou ir cedo não, Rafael. Minha amiga Aida Maciel, que eu não cumprimentei ainda, e também o Eliezer Rodrigues, que eu também não cumprimentei. Boa tarde a todos. Vamos começar aí com essa entrevista que a Edna fez, a Aida Maciel, com a governadora Regina Souza. A governadora fala, Aida, da reta final da campanha, dessas semanas que restam até o dia da votação, e também dos desafios de Rafael Fonteles, que é o candidato dela, o candidato do PT, ao governo do Estado. Vamos acompanhar e a Aida comenta na sequência. Tem que trabalhar muito, um trabalho permanente, firme, seguro, muita gente na rua, mas também visitando as pessoas, que é olho no olho, é quem faz as pessoas mudarem de ideia numa votação. As atividades de rua são importantes para dar aquela visibilidade, volume, mas tem que ter também a visita às pessoas de casa em casa, a visita às comunidades, que é isso que vai ser feito agora. Edna, aí a governadora já traçando uma estratégia importante, revelando, né, que é a intensificação, não é só de rede social ou qualquer outro instrumento, é o corpo a corpo, né, Edna? É sim, pontuando, né, Douglas, o que daqui a pouquinho o João Magalhães já vai tocar, que é nessa estratégia do candidato Rafael Fonteles nessa reta final, quando ontem teve essa grande reunião, né, que a gente também vai falar aqui, mas o que a governadora quis já revelar aí é isso, que é muito importante, que a gente está vendo, não só do Rafael, como de outros candidatos, né, é esse corpo a corpo, para que fique mais conhecido ainda, né, um candidato que a gente sabe que é o jovem candidato, que veio aí sendo levado pelo interior, pelo ex-governador Wellington Dias, que é candidato ao Senado, pela governadora, afinal são dos partidos trabalhadores e de toda a coligação. Então, falta ainda isso, né? Falta que ele fique conhecido, bem conhecido também no interior, e a estratégia é o corpo a corpo. Porque apesar, não sei se os colegas também concordam comigo, apesar da internet, apesar de ser o boom hoje as redes sociais para os candidatos, mas ela não pega essa massa toda da população. E aí o rádio e a TV, isso não sou eu que estou falando, são pesquisas de confiabilidade, que o rádio e a TV agora, nesse período que eles estão em mais exposição, dão esse retorno também. Mas o corpo a corpo, para que seja conhecido, ele não pode, ele tem que ser levado em consideração. Sim, ele e outros meios tradicionais, né, carro de som, panfletagem, enfim, tudo que a gente conhece, a divulgação e a publicidade clássica e antiga ainda reverbera, ainda dá retorno, e eu acho que é disso que o candidato Rafael Fonteles está atrás, e a sua coordenação está investindo muito, principalmente no interior do estado, para que ele fique cada vez mais conhecido. Olha, falando no candidato Rafael Fonteles, ele reuniu, nós inclusive antecipamos aqui, reuniu ontem vários líderes políticos do Piauí em um evento que aconteceu no Atlantic City, na zona leste de Teresina. Acompanhe. Aqui foi nossa última reunião com os líderes dos 224 municípios. Mais de 120 prefeitos, mais de 1.400 vereadores e vereadoras, ex-vereadores, vice-prefeitos, ex-prefeitos, suplentes de vereador, todo mundo fazendo o esforço final nessa reta. Eliezer Rodrigues, a reunião então que nós inclusive antecipamos aqui, é a reunião que agrupou os apoiadores, prefeitos, vice-prefeitos, lideranças, todos juntos, como disse o candidato Rafael Fonteles, foi a última reunião com todos juntos antes da eleição. É preciso ânimo, Douglas. Boa tarde a você, aos colegas e telespectadores. A pré-campanha foi muito extensa, a campanha tem sido muito cansativa, então o líder maior do grupo, no caso aí o candidato a governador Rafael Fonteles, tem que fazer esse tipo de iniciativa para engajar, para motivar, para levantar o ânimo da militância, para que agora nesta reta final tentem alcançar o objetivo do grupo, que é elevar o nome do petista nessa disputa pelo governo do estado. É um momento bastante importante e estratégico para bater o martelo rumo à eleição. Vamos acompanhar agora a entrevista que o Eliezer fez com o candidato a governador do Piauí, Silvio Mendes. Prepara aí, Renato, por favor. A gente acompanhou aí a governadora Regina Souza, a reunião com o
candidato Rafael Fonteles, reunião feita com os apoiadores. Posso chamar então? Vamos lá, vamos acompanhar o que disse o candidato do União Brasil ao Eliezer Rodrigues. Acho que a população precisa estar prevenida para receber as notícias como elas são, como os fatos acontecem. Qualquer desvio de conduta, seja de quem for, merece ser combatido, porque desinforma, cria dúvidas. Eu acho que a justiça está agindo bem. Outra decisão judicial proíbe a associação da sua imagem à do ex-presidente Lula. O senhor tentou em algum momento se propagar utilizando a imagem do ex-presidente Lula? Nunca, nunca. Aconteceu foi um prefeito de Aruazes, que me colocou inclusive com o Bolsonaro, outro colocou por apoiar, porque tem de tudo nessa campanha. Então, é natural que a pessoa vote num candidato do MDB, do União Brasil, do PP. É a liberdade que a democracia permite. Mas usar o retrato do Lula, por mais que eu seja grato para quando a gente era prefeito, temos sido atendidos no HUT, na Ponte Estaiada e outros investimentos na cidade, que o governo, que era do PT, não conseguiu e não fez, nós fizemos. Então, sou grato, mas não será usado. Foram terceiros, que eu não tenho domínio sobre esse fato, e que naturalmente não será usado. Na nossa campanha é zero a possibilidade, absolutamente zero. Mas eu não posso impedir que alguém que simpatize com ele, ou com quem quer que seja, coloque. O senhor acredita que vai ter segundo turno na eleição para governador ou pode ser definido no dia 2 de outubro? Tudo pode acontecer, depende dos piauienses. Hoje, por todas as pesquisas que a gente tem conhecimento, algumas sequer publicadas para dar informações para a gente, em todas a oposição ganha no primeiro turno. Se vai acontecer, dia 2 a gente vai saber. É a melhor pesquisa. Tássio Cruz, aí mais uma vez o candidato do União Brasil, ele fala sobre fake news e trata de um tema que inclusive vai ser um dos assuntos discutidos no debate do dia hoje, né? Hoje, quarta-feira, às 8h30 da noite, que é a questão do voto descasado, né, Tássio? Quer dizer, você quer votar, como ele disse, olha, eu voto no senhor, já encontrou eleitores, eu voto no senhor, mas voto no presidente Lula. Tudo bem, não tem nenhum problema, quer dizer, o voto descasado. Né? Estratégias à parte, Douglas, a gente tem acompanhado uma tentativa de associação fortíssima, né, da chapa do Partido dos Trabalhadores, a Lula, Silvio Mendes já com essa estratégia de não associar, Coronel Diego com associação muito forte, por exemplo, com o Jair Bolsonaro. Estratégias à parte, Douglas, acho que o que o Dr. Silvio disse e o que o Rafael disse, Rafael Fonteles e Silvio Mendes disseram, se encontram em um momento que nós entramos, Douglas, na fase que os especialistas chamam de concretização do voto. As estratégias foram traçadas, as propostas são apresentadas e vão ser apresentadas até o dia 2, mas principalmente para as lideranças, para aqueles que estão em campo pedindo apoio, essa é a fase de concretizar. Essa é a fase de levar... Que nas pesquisas eles utilizam a expressão cristalização do voto, né? Cristalização. Aliás, falando disso, viu, tá? Só para adiantar aqui, você vai começar a ver agora, o nosso telespectador, a nossa telespectadora vai começar a ver agora, nas pesquisas, a seguinte pergunta sobre essa cristalização do voto, a concretização do voto. Após pode mudar, né, vai ser perguntado, o senhor vota em quem? Eu voto em fulano de tal. Há a possibilidade do senhor mudar o voto, vai ser começado a medir a partir de agora, como o Tássio falou. Uma segunda possibilidade. Então, a campanha ela entra nessa fase de consolidação, cristalização, que as pesquisas chamam de estabilização, né, do eleitorado, e daqui para as próximas 3 semanas, o desafio dos candidatos é esse, é pegar aquele eleitor que se identifica com a campanha, se identifica com a plataforma, ou até mesmo aquele indeciso, e levar ele até a urna, o fazendo digitar lá o seu número e registrar o voto. Então, é interessante o amigo de casa perceber essa mudança que ocorrerá nas campanhas para as próximas semanas, porque chegou a fase de concretizar na urna as propostas e tudo aquilo que foi trabalhado desde a pré-campanha. Eu vou começar agora, vou ouvir os 4, e vou começar com o João Magalhães, que acompanha inclusive aqui do estúdio. João Magalhães, sua avaliação, qual ponto você destacaria na sabatina da candidata do PSC ao governo do estado, Jesse Lima?
Douglas, você me perguntou mas eu vou citar 2 pontos que eu acho que foram essenciais e tem pautado muito a campanha de Jesse Lima ao governo do Estado. Primeiro é que todas essas questões relacionadas aos embates, aos conflitos, aos atritos entre ela e a candidata ao governo do PMN, Ravena Castro, tem de certa forma prejudicado o Jesse na medida em que ela precisa, entre aspas, gastar muito tempo da sua campanha para tentar dar explicações relacionadas a esses atritos, a esses conflitos. Isso tem sido uma questão recorrente e tem prejudicado a campanha de Jesse Lima, porque ela tem utilizado boa parte do tempo de campanha para tentar explicar não só essas questões relacionadas aos conflitos com Ravena, mas também a própria questão de Fábio Sérvio, enfim, a candidata, e de fato isso tem prejudicado a candidatura de Jesse. Pode colocar aí também, João? Um ingrediente também que não é tão intenso, mas não deixa de respingar um pouco, que é, como ela própria disse, a cobrança que algumas pessoas ainda fazem sobre a gestão do prefeito Teresina, né? Sim, exatamente. Então, ela hoje tem uma campanha que, de certa forma, é um pouco prejudicada por essas pautas que não tem muito a ver com a questão da proposta de campanha em si, né? A Jesse tem gasto muito tempo da sua campanha tendo que responder a questão do atrito, né, do conflito com a candidata Ravena Castro. Tem essa questão do ex-tesoureiro do partido, né, que pediu também a impugnação da candidatura da chapa do PSC. Tem essa imagem um pouco atrelada ao doutor Pessoa. Enfim, a Jesse tem perdido muito tempo da sua campanha tendo que dar esse tipo de explicação. Obviamente que é um tempo que poderia ser investido por ela para estar apresentando propostas em relação a outras questões da gestão pública. Mas também destacar que ela confessou aqui que, se por acaso não for ao segundo turno, ela não vai se aliar a nenhuma das 2 principais candidaturas, das candidaturas hoje mais competitivas. A de Rafael Fonteles, porque obviamente ela faz uma oposição ferrenha ao Partido dos Trabalhadores, ao grupo político que há 20 anos comanda ao Piauí, mas ela também classificou Silvio Mendes como representante da velha política, né? Um político que já está há muitos anos exercendo cargos, já teve a oportunidade de desenvolver um trabalho na gestão pública, e ela diz que ele não representa nenhuma novidade. Isso até reflete um pouco, no início da campanha a gente lembrava que muitas pessoas avaliavam a possibilidade de Jesse fazer ali uma via alternativa da oposição, focando todas as críticas em Rafael Fonteles. E hoje ela deixou bem claro que também critica muito Silvio Mendes e todo o principal grupo político da oposição, liderado, articulado politicamente pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Então, de fato, são essas 2 questões que eu queria ressaltar hoje da sabatina. Jesse Lima tem perdido muito tempo da campanha, tendo que dar explicações sobre alguns episódios, e também que ela deixou bem claro hoje que, se não for ao segundo turno, não vai repetir o que fez lá em 2020, quando optou por um dos lados e se manter neutra. Edna Maciel, aí, baseado no que o João disse, já tem uma expressão muito utilizada na economia, né? Aquela geração neném, né? A geração... a Jesse pode se classificar como a candidata neném, quer dizer, se for para o segundo turno, nem Silvio, nem Rafael, né? Bom, se ela não for para o segundo turno, né? Isso. Aí realmente é um comportamento... E aí, não tem como negar, ela assumiu o compromisso aqui, né? Ela pegou a palavra. Exato. Independente desse posicionamento dela, que é um posicionamento que é visto por muitos eleitores, eleitoras e por nós, analistas políticos, como um posicionamento difícil, principalmente na hora que você está analisando cada candidato, porque o eleitor quer ter o perfil exato do candidato, quer saber o seu posicionamento, quer saber para onde ele vai. E aqui a gente tem criticado, às vezes, essa tomada de posição, vou aguardar, vou esperar, não vou ficar nem com um nem com o outro. Enfim, e além desse ponto, eu analiso a sabatina da candidata num diferencial que me chamou a atenção. Eu que sou mulher e que também batalho para que nós, todas mulheres, possamos estar mais incentivadas para entrar na política. Ela falou que esse embate com essa outra candidata, Ravena né? Castro. A candidata Ravena Castro. Essa começou com ex-tesoureiro, que depois pediu a impugnação
candidatura dela. Ela nem sabia, inclusive, ela disse que aconselhou esse Zoreira a parar e depois respingou nela. Ressaltando que ele era uma pessoa de dentro da casa dela, uma pessoa conhecida dela, então a gente também, não posso fazer juízo de valor, mas assim, estranho muito uma pessoa que de dentro da minha casa, depois eu não tenha conhecimento. Talvez até a candidata esteja se blindando, esteja se protegendo, mas o que eu ia ressaltar, continuando o que eu estava falando do posicionamento da mulher, ela colocou como sendo, e eu sempre coloquei nesse embate das duas, algo negativo para o incentivo à mulher na política. Eu gostei do que ela disse aqui. Ela reconhece que esse embate entre as duas se torna negativo para nós que estamos fazendo uma campanha há muito tempo para que mulher vote mulher, para que mulher se insira na política, para que a gente mostre o nosso lado de conteúdo, para que a gente mostre o nosso lado político, que, como ela mesma disse, a gente faz política todo dia dentro da nossa casa e convivendo no nosso condomínio, na nossa rua. Então, eu separo, faço esse recorte durante a sabatina. Ela colocou bem as propostas e também ressalto que me chamou a atenção ela dizer que, mesmo, foi o que eu entendi, mesmo quando se eleita, né, se ela for governadora, ela vai poder percorrer os 224 municípios. Que agora, em um mês, vai ter que ser mais de 8 cidades por dia, viu? Que agora não tem condições, então ela também, assim como outros candidatos falaram aqui dessa questão financeira, que hoje não tem condições de fazer uma campanha, ainda mais agora que faltam menos de 30 dias para terminar aí, para a gente chegar até a eleição, me chamou também a atenção essa parte dela dizer, não só a questão financeira, dizer que depois, ela sendo eleita, ela vai, e um outro ponto, só para fechar aqui, é essa questão de ir conhecer a função de cada um, como alguém da saúde, como ela bem ressaltou, e aqui a gente vê que a área da saúde está sendo bem colocada como holofote por todos os candidatos, né, principalmente por causa da questão da pandemia, e essa questão do candidato retornar, independente de quem votou e não votou nele, eu acho uma questão super importante, porque o político vai lá na sua cidade, na sua casa, no seu bairro, pede seu voto e depois tchau, ele ganha ou não ganha e fica por isso mesmo. Ele não ganhando, ele pode se candidatar depois, não àquele cargo ou a outro. Então me chamou muito bem a atenção, o que me chamou a atenção foram esses 3 pontos, Douglas. Eliezer Rodrigues, o seu destaque da sabatina, Eliezer. Eu observo, Douglas, que a GES tem alguns obstáculos ainda para serem superados nesta reta final. Por exemplo, ela se concentra muito na capital, Teresina. Não temos visto agendas da GES pelo interior do estado. É como se a eleição fosse municipal, e não é, né? Apesar do recurso das redes sociais, apesar do alcance dos meios de comunicação, agora no horário eleitoral obrigatório, é importante o contato pessoal, corpo a corpo, olho no olho, com o eleitorado. Da parte dela, não temos observado essa estratégia no ritmo da campanha. Tocar no ponto que o João explorou muito bem, ela acaba perdendo tempo, tendo que dar praticamente satisfações da sua vida pessoal, né? Se manteve ou não um relacionamento, se separou por quê, algo que não tem relação direta com gestão pública, com plataforma de governo, com intenções políticas. Tudo desvia o foco e desfavorece a candidata. Enfrentou problemas aí com o vice atual é alguém que a gente até esquece quem é, problema com o candidato a senador que estava na chapa, saiu. Então são muitos atropelos em um momento definidor da campanha que ela precisa enfrentar. Que horas são aí, Rafael? Coloca na tela aí. Mas dá tempo. 2 minutos para o meu amigo Tássio Cruz trazer o destaque dele da sabatina, Tássio, da Jesse Lima. Cadê o áudio do Tássio? Vitória judicial. Nós estamos ouvindo, Tássio. A confiança dela em uma vitória judicial e uma novidade importante. Volta aqui, volta. Troca rápido aí que eu preciso ouvir o Tássio. Tem que fechar o ciclo. Isso aqui é como aquele tabuleiro, isso tem que fechar o negócio, entendeu? Não dá problema. Vamos abrir aqui, vamos abrir com os 4 aqui. Edna, Eliezer e João Magalhães. Preparei, Rafael? Os 4, por favor? Que é pro João falar. Eu acho o seguinte, assim, eu vou dar minha opinião aqui rápida aí. Eu acho que ela não soube dizer quantos municípios ela conhece do Piauí. Eu acho que isso foi uma falha, né? Ela tem que saber quantos municípios ela andou no Piauí. Eu sei, eu andei em 157. Eu tenho todos anotados lá em casa. Eu andei 118.
Olha, ela na hora de dizer que queria conhecer de perto a profissão de enfermeira e tal, ela se confundiu, pareceu que ela não tinha informações sobre a questão da saúde, então teve alguns pontos falhos aí na minha opinião. Em relação ao candidato. Tássio Cruz, vamos lá. Eu destacaria, Douglas, a confiança jurídica de Jesse Fonseca em não ter a sua candidatura impugnada. Uma novidade... Porque tem dois, né? Dois pedidos, né? 2 pedidos e uma novidade aqui de última hora. O Ministério Público Federal, Douglas, e está no protocolo da candidatura dela no Divulga Candi, o Ministério Público Federal deu um parecer favorável ao registro de candidatura de uma companheira de PSC de chapa, Maria Souza, candidata a deputada federal, o que vai de encontro ao pedido de impugnação, que alegaria esse pedido que houve irregularidades na convenção do partido pela não convocação de candidatos a deputado federal. Então, esse pode reverberar no resultado do caso dela, né? Esse parecer do Ministério Público Federal, o MPF, que assina o documento, é favorável a Jesse Fonseca. E daqui a pouco, claro, a gente vai trazer todos os detalhes dessa decisão também e das outras, mas parece que ela não terá sua candidatura impugnada. Obrigado, Eliezer. Rodrigo, rápido aí, comando geral. Papoca aí, vamos lá. Amanhã. Teve hoje, amanhã tem de novo, sempre na trincheira da informação. A partir das 6 horas da manhã na rádio, a partir das 7h30 também na televisão. Comando geral com entrevistas com os candidatos proporcionais aqui do estado do Piauí. Doido para pegar uma feriadinha hoje. Ainda bem que não queria um feriado hoje. Também estava doidinho. Obrigado, Eliezer. Obrigado, Edna. Obrigado, João. Obrigado, Tássio. Mas um agradecimento especialíssimo a você que nos acompanhou até agora. Você sim é o motivo da gente estar aqui todos os dias, como diz o Eliezer, na trincheira da informação, batalhando, lutando, trazendo as notícias. E fica o convite para amanhã, quinta-feira. A gente vai continuar a sabatina com os candidatos ao governo do estado, mas com a sua participação. O Dia TV é sistema de comunicação. Aqui você pode confiar. Até amanhã.